Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o filho unigênito do Pai. A humanidade vai cada vez mais se sentindo cercada por esses males do pecado original nos dias de hoje. E por quê? Porque o homem está dando as costas à graça. E, entretanto, a bondade de Deus se manifesta de forma toda especial, enviando nada mais, nada menos, seu próprio Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarna. E é neste advento que nós nos encontramos, à espera do nascimento de Nosso Senhor, para festejarmos o nascimento de Nosso Senhor. É nesse advento que nós compreendemos o quanto a humanidade esteve na expectativa da vinda do Messias, da vinda do Salvador. Ele vem, se encarna, e as coisas todas mudam, como nos diz Isaías. O que era floresta passa a ser jardim, e toda a natureza passa a receber um influxo da graça pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo, de tudo muda. A natureza começa a sorrir como ela o fazia no paraíso. E mais do que flores, e mais do que a natureza mineral, a natureza vegetal, a natureza animal, nós vemos isto sim, uma criação toda extraordinária de Deus, que é a graça, que é o sobrenatural, caindo em profusão sobre a humanidade. E quando as épocas, os ciclos históricos exigem mais graças, Deus manda seus santos. E aqui temos um que em seu tempo era tido por um menino mais ou menos comum, sobre o qual desce uma graça e o transforma completamente e dá a ele uma contemplação a respeito da necessidade da assistência das almas, a ponto de ele erigir para si um lema: da-me hic animas et cetera tole. Dai-me almas e o resto podeis tirar. Mas quem olha para a fisionomia dele e põe de lado toda e qualquer ação sobrenatural e da graça, o veria como um homem comum. Mas ele não é comum. Ele é um homem inteiramente extraordinário. Ele é um homem fora do comum. E por que fora do comum? Porque a graça o tomou e o transformou. E ele se sentiu chamado a erigir uma obra que fosse a difusora de bens, de dons, de virtudes e de assistências no mundo inteiro, especialmente no que diz respeito à juventude, no que diz respeito aos jovens. Ele, todo o esquife dele está, agora que eu estou prestando mais atenção, não sei se é o mesmo que se encontra em Turim, talvez seja um de transporte, não creio. Pelo menos em Turim eu não tinha visto esse lema tão repetidamente posto em torno de todo o caixão dele, em todo o escrínio dele, em todo o relicário dele. Dá-me hic animas et cetera tole. Dai-me almas e o resto podeis tirar. Ele, homem inteiramente incomum, à medida que o tempo foi passando, ele foi crescendo na sua juventude com um sonho que lhe deu nada mais, nada menos, uma incompreensão familiar entre os próprios irmãos. E, entretanto, no final da vida, ele, na igreja que foi construída por ação dele, junto à estação Termini, em Roma, essa igreja do Sagrado Coração de Jesus, da qual esta aqui é uma cópia, ele teve de parar a Santa Missa que estava celebrando e, ensopado em lágrimas, ele pensava na realização do sonho que tinha tido. Um sonho que tinha sido profético, um sonho na infância dele, em que ele entrava para colocar ordem entre uma série de animais, cabritos que se embetiam os cornos, os chifres e que se atropelavam, e ele entrando, e com isto, por ordem de Nossa Senhora, por ordem de Nosso Senhor,
colocava tudo em ordem e aqueles cabritos se transformavam em verdadeiros cordeirinhos e estavam dispostos a ouvir a orientação e palavra dele. Era a ação que ele iria distribuir pelo mundo. O que é isto? Uma continuação da encarnação do Verbo. Porque Nosso Senhor, ao subir aos céus, deixou a sua Santa Igreja Católica, a sua Santa Igreja erigida, nascida do costado dele, e de dentro desta Santa Igreja, o que ele, Nosso Senhor, faz é criar santos ao longo da história. Nunca haverá em toda a história da Igreja, em toda a história dessa instituição fundada por Nosso Senhor, nunca haverá uma época em que não haja santos. Santos são todos aqueles que estão na graça de Deus. Quem está na graça de Deus está no estado de santidade, porque esse está pronto para subir aos céus, passando ou não pelo purgatório. Isso é outra história. Mas está pronto para, em certo momento, ver a Deus face a face. Ora, o santo é aquele que vê a Deus face a face. Mas há uma diferença enorme entre santo e santo, como diz São Paulo, mais ou menos como existe diferença entre as estrelas e estrelas. E há santos extraordinários. Há santos como São João Bosco, que são, sem ter o título, são advogados dos impossíveis. Eu, em minha vida, tenho uma série de fatos que poderia escrever até e deixar a lembrança desses fatos, nos quais São João Bosco teve um papel especial. Quanta gente eu conheço que, recorrendo a São João Bosco, não deixou de ser assistido. E eu tomo a possibilidade que nos foi aberta de estar junto a ele, eu tomo como um sinal, um sorriso da providência, um sinal, um sorriso dele, como que quase dizendo: eu sei que os rios pelos quais tiveram que percorrer eram rios tão cheios de curvas que quase mais se assemelhavam a um rio chinês do que propriamente a um rio latino. Pois saibam, eu venho aqui para lhes trazer este recado da providência. As curvas terminaram, o rio vai se fazer retilíneo. E esse da amici animas et cetera tole, esse lema tem uma continuidade também com nosso carisma, com nossa espiritualidade, porque é o que nós queremos. Nós queremos não só as almas, mas nós queremos todas as almas. Nós queremos uma transformação da face da terra. Nós, mais ainda do que só almas, nós queremos o Espírito Criador de Deus. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e a face da terra será renovada. Essa renovação nós queremos. Pois eu tomo esta possibilidade de estarmos tão próximos da relíquia de São João Bosco como um sinal de quem diz: aguardem, não está longe. Próximo está o dia em que o Espírito Santo atenderá às orações de toda a cristandade durante 20 séculos e descerá sobre a terra, e a face da terra será renovada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.